Simbora para a nossa 10ª aula da disciplina Introdução à Internet das Coisas. Hoje vamos continuar a questão dos metodologias de desenvolvimento de projeto IoT. Na aula passada vimos aí a metodologia de cascata, que basicamente você precisa sempre terminar uma parte do projeto para começar outra, né? E para o ecossistema, principalmente de inovação e tecnologia, esse tipo de metodologia não é muito interessante. Então, hoje, vamos apresentar duas metodologias, que são metodologias vocacionadas para projetos de IoT, que são metodologias ágeis. Obviamente, aqui no curso não daria tempo da gente falar de todas as metodologias ágeis. Então, eu selecionei uma de cada, que são as mais usuais, para a gente estar falando um pouco sobre elas, né? Então, hoje vamos ver uma metodologia ágil chamada Scrum e uma metodologia híbrida chamada Design Thinking, né? Elas são bem voltadas assim para o usuário. Então, a metodologia Scrum, ela é uma metodologia interativa e incremental, né? Interativa porque ela sempre está, os ciclos sempre estão executando de forma, as etapas sempre estão sendo executadas de maneira cíclica e a cada etapa há um tipo de incremento como entregável. Como, por exemplo, eu preciso desenvolver um sistema de gerenciamento de remédio, por exemplo. Eu vou ter a tela de login, vou ter a tela de cadastro dos meus dispositivos, vou ter diferentes telas, mas se fôssemos utilizar a metodologia em cascata, o usuário só teria acesso a essas telas no final do projeto. Já quando utilizamos metodologias ágeis, como a Scrum, por exemplo, o usuário vai ter pequenas degustações dessas telas. Por exemplo, eu criei a tela de login, então eu já disponibilizo para o usuário ver como é a tela, usar, sentir. E o usuário vai dando feedback à equipe de desenvolvimento, e a equipe de desenvolvimento vai fazendo os ajustes que achar necessário. Por isso que ela é focada na entrega de valor em ciclos curtos. Então, o projeto não precisa finalizar, chegar ao seu final, para que o cliente perceba o valor. Isso aqui é muito interessante. Porque, por exemplo, nesse mesmo problema, né? Eu criei minha tela de login, criei uma tela de análise de dados. Na próxima rodada eu já tenho eu já tenho na tela de análise de dados uma ferramenta de IA que verifica se vai faz uma predição ou verifica algum tipo de anomalia. Na próxima rodada eu já tenho um agente que ele consegue conversar. Então, os ciclos e as entregas vão sendo acontecendo de maneira curta, objetiva e entregável, de forma que o cliente que vai receber isso perceba esse valor. Eu estou falando de software. O hardware, a mesma coisa. Sendo que o hardware acaba sendo um pouco mais complicado, porque passa pela etapa de fabricação das minhas placas. Então, eu não consigo estar entregando valor a todo momento com o hardware. Né? Boto um sensor, aí daqui a pouco eu preciso recolher o hardware e soldar outro sensor. Mas é possível utilizar um esquema de prototipagem, onde você já imagina que vai ter essas funcionalidades e os protótipos acabam sendo mais, como eu posso dizer, direcionados. Por exemplo, eu tenho a minha placa que tem um sensor de temperatura nela aqui. A próxima, eu vou entregar ao meu cliente, já tem esse sensor de temperatura e o módulo de comunicação. Obviamente, de uma placa para outra, o incremento não pode ser tão curto, porque isso aqui tem um preço muito grande. Você precisa fabricar, você precisa fazer o design, você precisa isolar a placa, criar o case que vai ficar a placa. Então, é muito mais complexo esse tipo de entrega de hardware e metodologias ágeis. Né? É, Além disso, ele promove a colaboração, a auto-organização e a adaptação contínua.
As pessoas nessa metodologia, elas têm uma autorresponsabilidade muito grande. Então, por ser uma metodologia que acaba trabalhando com projetos de maneira horizontalmente, então não tem geralmente um chefe para as pessoas. As pessoas estão muito livres. Se a pessoa não é organizada, ela acaba contaminando todo o ambiente aqui, gerando atraso e tudo mais. Essa figurinha aqui é uma figurinha bem típica do Scrum. Geralmente, é, as etapas, né, duram de 2 semanas. Quando se trata de hardware, nessa metodologia, essas etapas aqui são dilatadas. Geralmente são 4 semanas, 6 semanas, porque demora muito tempo para você projetar o hardware, mandar fabricar e você ter um produto testável. É muito complicado. Então, você precisa adaptar, né, de alguma forma, essa metodologia a esse tipo de problema. E a Scrum, ela está baseada e sustentada em 3 pilares principais. Seria a transparência. Então, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Existe lá um modo de acessar algumas ferramentas, onde você consegue ver o que eu estou projetando, o que a outra equipe de design está projetando, o pessoal de hardware está projetando. Então, tudo é muito acessível, né? Diferente das outras equipes, né? Existe uma equipe que faz o design, aí já manda esse design para uma equipe que faz a prototipagem. A equipe de prototipagem já manda esse prototipagem para a equipe que vai fazer a fabricação. Então, nesse processo aqui, a equipe de design já perdeu totalmente o que está acontecendo depois. Ela faz o trabalho dela, entrega e vai-se embora. Nesse caso aqui, não. Por ser um processo interativo, todas as equipes têm acesso às informações umas das outras. E por isso acontece a questão da inspeção. Então, eu consigo inspecionar seu trabalho, você consegue inspecionar o meu. Então, todo mundo inspeciona todo mundo. É como ao invés de você ter um chefe, agora você tem dezenas de chefes. Né? Tipo, o design fez um projeto. Você já está, o programador está fazendo algo totalmente que o design definiu. Né? Então, eu não preciso mandar para alguém e dizer, ó, fulaninho, o programador não está fazendo o meu design. Ele está fugindo totalmente do meu design. Não, vou direto à pessoa que está fazendo a programação e digo, ó, por que tu não está fazendo o meu design? É projetado assim. Né? E com isso, como tem inspeção e transparência, os ciclos de adaptação acabam sendo bem mais rápidos. Porque existe esse caminho mais direto. E para isso precisa muito maturidade. Né? As pessoas têm que ser maduras o suficiente para não levar para o pessoal. Isso aí. E não ter ego para as coisas, porque eu vou lhe criticar, outra pessoa vai lhe criticar também. Então, vai várias pessoas lhe criticarem ao mesmo tempo. Isso acaba sendo um problema para pessoas imaturas. Né? E com isso, né, as pessoas que trabalham, né, utilizando esse sistema, eles seguem essas diretrizes. Né? Então, são pessoas que são de fato comprometidas e responsáveis pelo sucesso do projeto. Estão ali porque foram colocadas ali. São pessoas que são escolhidas a dedo para trabalhar naquele projeto. Elas são ultramente focadas, né, de forma a eliminar as distrações e sempre fazer o processo de priorização das atividades, que é algo bem comum. Então, se alguma atividade está empacando, então, se isso aqui não é uma atividade crítica para entregar valor ao meu cliente, rapidamente ela vai para o fim da fila. Fica perdendo tempo, como é que faz? Não, é baixa prioridade. Não vai entregar valor ao meu cliente, estava no minha fila de fazer, não vai entregar valor, não vai atrapalhar nada. Está atrapalhando o ciclo e a velocidade de entrega, vai-se embora. Ligeiro, assim, sem discutir. Obviamente, né, vão ter momentos que vai precisar voltar essas prioridades, né, refazer as prioridades. E isso que não entregava valor nesse momento, numa próxima etapa, vai precisar dela para entregar valor. Então, as equipes se juntam, forças realmente, para fazer isso aqui acontecer.
Por isso que é muito importante. Transparência e inspeção, né? E nesse caso, né, pessoas que são muito egoístas não se dão muito bem nisso aqui, porque há um compartilhamento total das informações que estão sendo executadas. Então, a ferramenta que você está usando, qual é a metodologia, quais são as fontes de pesquisa que você está usando para atender é, aquele critério. Às vezes é um projeto de inovação, principalmente. Então, você acaba pesquisando em vários sites, vários artigos científicos, você cria uma base de dados que seria o seu trabalho, mas ele tem que estar totalmente aberto para que as outras pessoas possam acessar e compartilhar dentro daquela cultura, né? Obviamente, seguindo o protocolo de segredo industrial, né? Que também não é para todo mundo ver, né? Para todo mundo que está no projeto ver, né? Até porque muitos desses projetos exigem equipes concorrentes. Eles estão trabalhando ali, mas eles estão concorrendo, né? No final das contas, o que vai valer no dia é o dinheirinho, o bolsinho, né? De quem está trabalhando. E com isso precisa a questão das respeito das diferentes habilidades, opiniões e valores, né? Isso aqui é algo muito crítico, principalmente quando se vai desenvolver projeto onde tem muita gente. Às vezes se delega as atividades sem conhecer devidamente o seu RH, né, seu recurso humano. Então, há pessoas que são muito boas na parte de design, que são colocadas para fazer coisas que não são de design, e aquela pessoa acaba se frustrando, né? Só por questão de ego. Ah, eu queria ficar com essa parte do projeto porque eu gosto disso. Mas existe uma pessoa que é muito melhor que você para fazer aquela mesma atividade e a pessoa não coloca, né? Então, para que isso funcione bem, é preciso ter respeito. É difícil, mas é preciso. Né? E também coragem. Né? As decisões são muito difíceis como essa. Assim, né? Você está trabalhando aqui, depois você vê, que é questão de honra entregar isso aqui. Coragem de abandonar isso. Não ter muito apego ao que você está fazendo para não prejudicar o valor a ser entregado, ser entregue ao final do desenvolvimento do projeto. E com isso, há alguns papéis. Né? Eu tenho alguns papéis, alguns eventos que acontecem e alguns artefatos que são entregues. Né? Dos papéis, eu vou ter o Scrum Master, Product Owner e Dev Team. Geralmente, quando se está iniciando, você está aqui. Né? Depois você começa a subir para cá e depois, quando você começa a contratar, você está aqui. Vou falar cada um deles no próximo slide. Tem uns eventos. Né? Evento é quando as equipes se reúnem. Né? Tanto faz as equipes se reunirem, né? Ou o dono do produto, o interessado pelo produto, se reúne com a equipe para fazer esse tipo de discussões. Então, tem um planejamento de sprint, execução, reunião diária. Isso aqui eu fazia direto. Daily. Né? A empresa que eu trabalhava, a gente costumava a seguir meio Scrum, assim, adaptado. Então, todo dia tem uma daily, né? Daily é 15 minutinhos, para você chorar suas mágoas do dia anterior. O chefe chegava, e aí, como é que você está se sentindo hoje? Né? A vontade de só chorar e ficar em estado fetal. Mas é nesse momento aqui que você vai dizer, ó, as atividades de ontem, teve, sei lá, não consegui fazer esse processo, esse e esse. Então ele consegue reorganizar as prioridades, né? E dentro disso, né, dentro desses papéis, eventos, eu tenho a questão dos meus artefatos, que são o produto que de fato é gerado, o valor que é gerado. Então, eu vou ter o Product Backlog, o Sprint Backlog e o incremento da Sprint. Vai falar cada um deles agora. Né? Então, eu tenho o meu papel. Né? A minha equipe de desenvolvimento nada mais é do que a mão de obra qualificada para realizar as atividades. Né? Pensando no ecossistema IoT, aqui eu estou falando a equipe de software, né? Software. Dentro da equipe de software, eu vou ter a questão dos
quem desenvolve o back-end, o front, quem faz o banco de dados, quem é responsável, opa, quem é responsável pela conectividade, conectividade, quem é responsável pelo meu, dentro do software, né, o firmware. Já vou entrar aqui a parte de hardware. Então, aqui, quem fica responsável pela parte da PCB, elaborar a PCB, fazer os orçamentos do meu material, dos meus circuitos, né? Responsável por elaborar o invólucro, né, que seria a caixinha, né, o nome bonito é invólucro. Quem faz esse design? Qual tipo de material ele tem que procurar? Qual o índice de proteção esse material deve ter? Então, além disso, né, a questão que de quem trabalha com a infraestrutura, né? Saber aonde eu vou hospedar isso, né? Quem são os contatos que eu tenho que fazer. Então, aqui eu estou falando da mão de obra mesmo bruta que vai fazer o projeto andar. E essa equipe aqui de desenvolvimento, ela é responsável por criar a Sprint Backlog. Mais para frente eu explico para vocês o que é isso, né? E elas estão focadas sempre na entrega de metas. Então, o que eu preciso entregar? Então, essas equipes são autogerenciáveis, então uma gerencia a outra, por meio de troca de informação, e interdisciplinar. Então aqui eu tenho várias pessoas com várias expertises diferentes, trabalhando junto. Obviamente, parece que tem tudo para dar errado, né? Várias pessoas de vários cantos diferentes. Mas por elas já perceberem como é que funciona, isso acaba dando muito certo. Porque uma visão de uma pessoa de banco de dados, né, facilita quem está desenvolvendo o back para fazer essa conectividade. Como é que faz essa conectividade? Qual a melhor estratégia de fazer essa conectividade? Então, um acaba auxiliando o outro, né, nesse sentido, né? O pessoal de conectividade auxilia o pessoal de hardware, né? Qual é o design melhor para se fazer isso, né? Como deve ser feito. Né? E isso aqui só é possível por conta desse autogerenciamento, né? Para quem trabalha no modo convencional, acaba sendo um choque aqui de duas formas. Ou você vai ser demitido ou você se adapta. Né? Basicamente é isso. Já o Product Owner, que é o dono do produto, né? Ele está preocupado em verificar isso tudo aqui e maximizar o valor do produto. Como ele maximiza o valor do produto? Né? Diminuindo os custos que ele vai ter e aumentando o valor percebido. Né? Uma coisa é uma caneta dessa aqui, né? Sei nem que marca é essa. Né? Piloto. Caneta piloto. Outra coisa é a Apple lançar uma caneta dessa. Você acha que vai ser mais caro ou menos caro? Ele está preocupado com isso aqui. Como as pessoas vão perceber valor do produto. Não? Ele, não só isso, diminuir atrasos na equipe. Né? Porque atraso não, atrasos aqui significa perda de dinheiro. Tem que entregar no prazo ou antes do prazo, quanto antes. Né? Então, ele sempre vai desenvolver metas para o produto, para a entrega do produto. Visando isso, ele vai priorizar quais itens devem ser feitos, né? Quais atividades devem ser feitas. Né? E garantir que tudo isso que está acontecendo aqui pela equipe de desenvolvimento seja transparente, visível e compreensível. Por quê? Muitas vezes, né, é comum isso, partes dessas etapas aqui são feitas por freelancers. Contrata uma pessoa só para fazer aquele trabalho específico, que numa empresa, né, não tem todas as especialidades juntas, mas contrata um cara ali por 3 meses para que ele faça um trabalho específico. Se ele não tem transparência, não é visível e compreensível aquele trabalho,
Quando esse cara sair desse trabalho, vai ser perdido. Vai ter que contratar uma nova pessoa que seja capaz de compreender aquele trabalho. O que eu falo de compreensão é a documentação, se está bem organizado, se tem os códigos no repositório, né? Se é possível reproduzir aquele trabalho que ele fez sem ter a necessidade de ter um mesmo profissional. E tem gente que é dona do projeto, né? Mas o projeto, só ela sabe usar o projeto, ninguém mais sabe usar o projeto. E o Product Owner, ele tem o papel de garantir que isso não aconteça. Já o Scrum Master, ele é responsável por garantir que o Scrum, ou seja, que a metodologia seja aplicada, né? Ele é um facilitador, então essa pessoa aqui acaba sendo uma pessoa mais sênior e que teve passagem em várias equipes diferentes. Então ele entende um pouco de design, entende um pouco de hardware, entende um pouco de software, de conectividade. Então ele está sempre ali ajudando as pessoas para remover os impedimentos. Não só impedimento em questão de desenvolvimento, mas também impedimento em questão de entendimento entre o dono do produto e a equipe de desenvolvimento e qual o valor que quer se chegar. Então, ele orienta o time, né, a realização dos seus trabalhos, ele ajuda na definição das metas. Então, ele meio que é o GM do jogo, assim, está sempre gerenciando para que isso aqui funcione da maneira adequada. Esse é o papel do Scrum Master. Já os eventos, eu vou ter essa sequência de eventos aqui, que podem acontecer no meu Scrum, né? O primeiro deles é o planejamento da sprint, né? O sprint planning, né? Onde o product owner ele define o que será desenvolvido e como o trabalho será feito, né? Então, eu pego lá, preciso desenvolver meu sistema IoT. Ele vai dizer, nessa sprint agora, vamos desenvolver a tela de login. Para desenvolver isso, eu preciso que essa atividade seja feita. Então, ele faz um planejamento, né, das atividades com as horas que devem ser alocadas, né, 2 horas, e quem vai fazer essa atividade. Então, ele já aloca ou a pessoa que vai ou a equipe que vai, né? A segunda, de fato, é a sprint. Né? Eu tenho um ciclo de trabalho que geralmente é de 1 a 4 semanas e ela precisa necessariamente, ao final da sprint, entregar um valor incremental e funcional do meu produto. Eu não posso só trabalhar, chegou, entregou o quê? Ah, ainda está faltando metade do que precisa ser feito. Então, isso aqui não é sprint. Por isso que essa parte das atividades aqui do planejamento precisa ser sempre bem pensada para que, dentro do prazo estabelecido, eu consiga entregar alguma coisa. Tem que sempre entregar. Tem uma daily, né? Basicamente, os membros eles compartilham o que fizeram e o que farão e se há algum impedimento. Então, basicamente, a daily pode ser em grupo ou pode ser de maneira individual. No final, eu tenho a Sprint Review, onde eu apresento o que foi feito às partes interessadas. Geralmente se chama o Product Owner, né, que é o dono do produto, e o Scrum Master para apresentar, né, e faço o ajuste do backlog. E tem uma Sprint Retrospective, seria uma retrospectiva, onde os membros da equipe compartilham o que fizeram, o que farão e se há impedimento. Aqui, na Daily, são feedbacks rápidos, bem mais rápidos, né, nos últimos dias. Aqui não. Aqui é com relação a toda a sprint. Né? De tudo que aconteceu até a entrega do meu valor, o que poderia ser melhorado e o que farão de futuro. Né? O que foi entregue, o que fizeram e o que farão no futuro. Né? E o que houve de impedimento. Né? É nesse momento que o Scrum Master vai verificar, né,
às vezes, fulaninho ficou com essa atividade, né? Ele demorou mais do que era necessário, teve muita dificuldade. Por que essa pessoa teve dificuldade? Será que ela está faltando algum tipo de treinamento? Né? Será que, enfim, qual foi os impedimentos? Né? Às vezes a pessoa não tem um treinamento específico para realizar essa atividade. Então, o que acontece? Eu direciono, posso pagar um curso, uma mentoria para essa pessoa para que ela se especialize. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhava. Eu não dominava muito bem o assunto, então o pessoal disse: você precisa aprender sobre isso. Pagaram um curso para mim, para fazer, para poder me aprimorar nisso, porque eles precisavam que eu soubesse disso. Né? Não tinha outra pessoa para me substituir nesse trabalho específico, né? É, porque lá a empresa era bem menor. Então, por isso que é uma dinâmica um pouco diferente, né? Tipo, acho que a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, de alguém chegar assim, pô, você está precisando de alguma coisa, eu vou pagar para você se aprimorar. E esse dinheiro não fica com a empresa, né? Esse dinheiro é feito de uma entrega de valor para o funcionário. Né? Obviamente, é a contrapartida, né? O funcionário se dispõe a aprender, que ela não pode obrigar a pessoa a fazer isso. Enfim. Então, eu tenho meus artefatos. Né? Eu tenho um Product Backlog, né? Que seria o conjunto de atividades que precisam ser feitas. Por exemplo, tela de login, tela de visualização de dados, projeto da, do circuito de condicionamento do meu sensor. E isso aqui é o meu produto backlog. É tudo que, todas as atividades que eu preciso para ter um produto completo. Nas sprint backlogs, o que eu pego? Eu pego um ou mais tarefas que eu preciso realizar, que são tarefas maiores e mais complexas, eu separo elas em pequenas atividades, tasks. Então, eu preciso criar a tela de login. O que é necessário para criar uma tela de login? Eu preciso cadastrar o usuário, eu preciso configurar o meu banco de dados, eu preciso verificar, fazer os testes de unidade, testes de integração, né? Do mesmo jeito para o hardware, né? Eu preciso ter meu circuito de condicionamento elétrico. Eu preciso verificar as tensões de operação, quais são os tipos de terminal, né? Se precisa ou não de blindagem, qual o tipo de degradação. Então, eu pego isso, pego uma atividade que é grande e complexa, separo ela, né, de todas as outras, pego essa atividade que é grande e complexa e separo mais ainda em pequenas células entregáveis. E no final da minha sprint, eu preciso, de alguma forma, entregar uma parcela do que era para ser meu projeto completo. Então, necessariamente, no final da sprint, eu preciso entregar um incremento. Então, eu tenho vários trabalhos a serem feitos, né, no meu produto backlog, são grandes e complexos. Na minha sprint backlog, eu pego alguns desses trabalhos, um ou mais trabalhos que precisam ser feitos, e separo eles em pequenas tarefas. No final da sprint, eu preciso entregar esse trabalho que precisa ser feito, parte desse trabalho que precisa ser feito, de maneira incremental e funcional. Ele tem que funcionar. Né? Não pode ser, eu pensei que era para fazer assim. Não, ele tem que funcionar mesmo. Certo? Funcionar mesmo. E só acontece um incremento se ele funcionar. Ele tem que estar pronto para uso. Pronto para uso. Tranquilo? Com o Scrum? Deu para entender assim, mais ou menos? Tá, beleza. Ele é legal quando você consegue gerenciar bem as equipes. Ele funciona muito, muito bem. Muito bem mesmo. Falo por experiência, não vai ter chefe lhe perturbando. Já na metodologia híbrida, ela é uma metodologia, né, diferente da anterior, que é a metodologia ágil. As metodologias híbridas, elas tendem a ser mais focadas no usuário. Né?
No Scrum, era focada no produto. Como o produto poderia subir de valor, ser percebido o valor desse produto. Já na metodologia híbrida, não. É como o usuário se sente ao utilizar aquele produto. Então, ele utiliza como centro o usuário. Então, como eu já falei, né, ela é centrada no ser humano para a inovação. Então, tudo é pensando no usuário. Então, em primeiro lugar, vem as pessoas, em seguida a tecnologia e só assim o sucesso do negócio. Ele é um processo não linear e interativo. Né? Aqui é uma visão geral de como funciona. Né? Eu tenho algumas etapas. Né? Eu tenho a etapa de imersão, a de definição, ideação, prototipagem e teste. Que é mais ou menos o que vocês vão fazer agora no projeto de IoT de vocês. Né? Vocês precisam, de fato, fazer essa imersão, entender o projeto, né? Definir, né, quais são os problemas, como ele vai ajudar a população, né? Sempre pensando no usuário. Vou ter a parte de ideação, né? Pô, eu me imergi, eu defini qual o problema. O que eu preciso fazer para solucionar esse problema? Em seguida, a parte da prototipagem, um protótipo básico e um teste, né? Então, vocês veem aqui que é sempre cíclico, né? Eu imerso, fico imerso no problema, defino. Eu tenho uma ideação, eu faço minha prototipagem, eu faço o teste e volto para a minha imersão. Então, é um processo cíclico e não linear, interativo, né? A primeira parte é a empatizar, né? É ter empatia para com a pessoa. Então, para fazer isso, existe basicamente as três principais formas, que é fazer pesquisa de campo, de fato. Por exemplo, eu tenho uma ideia de fazer um sensor que mede a qualidade da água, né? Eu estava falando na aula anterior. Pô, será que as pessoas, de fato, percebem que a baixa qualidade da água impacta na vida delas? Né? Porque elas podem beber essa água, né? E não perceberem que essa água, por exemplo, causa dor de barriga. Então, na sua pesquisa de campo, você vai colocar lá quantas vezes você teve sintoma de dor de barriga, né? Diarreia, ou vômito no último ano. Né? De onde você tira a sua água? Aqui não necessariamente você já está falando da sua solução, você está tentando, dentro daquele escopo, descobrir qual o problema que você precisa resolver. Né? Você já sabe que é a água, mas você precisa ter essa afirmativa das pessoas ao redor. Né? Será que aquilo realmente tem valor? Né? Pesquisa de campo, aqui eu estou falando de entrevista, que é meio parecido, né? Mas perguntar, procurar no município quais bairros têm acesso à água tratada. Quais desses bairros, né, você pode usar o própria Ministério de Infraestrutura do município para saber. Ou até mesmo, né, ir lá no local verificar, né, se o pessoal pega água naquela tipo de rua, né, que tem uns canos assim, o pessoal bota o balde embaixo e leva para ver. Como é que falou o nome? Biqueira, é? Biqueira, né? Para mim, biqueira era outra coisa, era de droga, mas tudo bem. Também, né? Por conta disso, tá bom. Mas, por exemplo, a população daquele bairro especificamente pegar água na biqueira, né? Outro fato é você estar imerso, né? E passar um tempo morando naquele bairro para perceber se realmente as pessoas percebem valor em saber a qualidade da água daquele bairro. Então, note, tudo que eu falei agora, eu, tava, eu estou pensando no usuário final, no valor que eu vou gerar para o usuário final.
né? E não no valor que o produto tem. Eu estou falando de fato qual o impacto que ele vai ter na sociedade e nas pessoas que vão usar esse serviço IoT que você está elaborando. Né? E no caso é monitorar a qualidade da água, por exemplo. Depois disso, tendo em vista tudo que você levantou no campo, as entrevistas, teve dor de barriga morando no lugar, foi para a UPA, enfim, né? Você gastou seu dinheiro e tudo mais. É, você vai definir qual o problema a ser resolvido. Né? No caso aqui, né, sempre sob a perspectiva do usuário. Por exemplo, é a qualidade da água. De fato, eu constatei que a água ruim faz com que as pessoas passem mal naquela região. Né? Qual o problema que eu devo resolver aqui? Né? É a qualidade da água? É como essa água é distribuída? Né? É de onde vem essa água? Né? Às vezes, vem da biqueira. Mas por que essas pessoas estão pegando da biqueira e não diretamente do serviço de distribuição de água? Às vezes o que você está querendo resolver é a qualidade da água, mas naquela região nem infraestrutura de distribuição de água tem. Como é que você vai resolver um problema que nem o básico, que é a engenharia base, né? Você tem para resolver o seu problema. Então, isso tudo é feito nessa definição do problema. É onde você levanta o seu problema e procura como aquilo de fato pode ser resolvido, tendo em vista o cenário que você está imerso, né, inserido. Então, desde a infraestrutura, condição, né? Será que existe algum tipo de regulamentação para eu poder implantar esse tipo de sistema de monitoramento de água naquela região? E isso tudo entra na definição do meu problema. Lembrando, né, que isso aqui é cíclico, né? Você pode chegar aqui, você, bicho, sabe uma coisa muito complicada, volto, né? É outra coisa. Outra coisa. Simplesmente é outra coisa, né? Não é mais isso que eu estava pensando. Daí comece a fazer a ideação do seu projeto. Então aqui eu vou ter aquele famoso brainstorm, né? Cada um que diga uma coisa mais absurda do que o outro, né? Para resolver o problema. Temos que cortar o município ao meio e levar essas pessoas no caminhão, as casas dessas pessoas para outro lugar da outra região, né? Então aqui é o lugar onde você pode aloprar nas suas ideias, né? Não inventa coisa assim. Obviamente que no final do brainstorm, né, você vai ter ali a votação da melhor ideia mais viável, obviamente. É, outro que é. Hã? Ainda não, imagina, né? Tipo, nos Vingadores, né? A pessoa corta assim a cidade e sai levando. A ideia do cara o problema é a água, então corta a água. Ninguém bebe mais água nessa região. Os mapas mentais. Para o projeto que vocês estão fazendo, isso aqui é muito legal, muito importante. Né? Você começa a ter uma ideia, começa a fazer um mapa mental. Sei lá, preciso aqui qualidade de água. Tá? Isso está relacionado com a entrevista à saúde das pessoas. Se a saúde está relacionada com ida ao médico. Né? A qualidade de água está relacionada à saúde dental. Né? Saúde dental, uma parte de desnutrição infantil, sei lá. A água está associada com baixa qualidade de desempenho no ensino. Então você começa a fazer um boom assim na sua mente, porque às vezes você não consegue resolver esse problema aqui. Mas aqui, nesse momento aqui, você pode ver uma oportunidade de aplicar seu conhecimento e de fato ter uma solução viável e praticável, né? Você não consegue resolver a qualidade da água, porque depende
da distribuidora, depende da prefeitura, depende de N fatores. Mas será que eu não consigo resolver aqui a questão de como essa água, não da qualidade da água de maneira global, né? Mas como o processo de triagem da saúde eu posso trilhar, eu posso triar, na verdade, pessoas que são fruto de má qualidade da água de outros fatores? Né? Como, quais são as características de pessoas que estão procurando um sistema público de saúde que os sintomas são fruto da má qualidade da água e outros fatores? Com isso, eu consigo uma política pública de saúde mais assertiva. Quais são os remédios para isso? Então, aqui você consegue, né, por meio dessa base de dados que não está direta, como posso dizer, fortemente ligada à água, eu posso impactar no serviço de saúde pública daquela região. Porque eu sei que o problema original é a água, mas eu sei que aquele posto de saúde, aquela UPA, está sendo lotada por conta disso. Né? Então, eu consigo gerenciar melhor a UPA, sabendo que a qualidade da água é o problema. Então, você sabe que o problema global é esse, mas dentro da sua realidade, você consegue atacar bem esse bloquinho aqui. Né? E com isso, né, vem também as sessões de cocriação. O que são essas sessões de cocriação? Você pega essas ideias aqui, chama a população para participar e vê o que elas acham disso. Né? Obviamente tem que chamar pessoas estratégicas, né? Tem que chamar alguém muito leigo também e alguém que esteja mais ali dentro do bairro, por exemplo, essa questão da água. Né? O líder comunitário que anda no bairro todo, conhece todo mundo, e uma pessoa que é mais usuário final, né? Porque são percepções totalmente diferentes, né? De uma da outra. Com isso vem a parte de prototipação. E a parte de prototipação, ela pode ser desses 6 tipos, né? Eu tenho protótipos de baixa fidelidade, média, alta. Eles podem ser horizontal, vertical, né? Esses aqui podem ser horizontal, vertical e evolutivo, certo? Aqui eu trouxe alguns desenhos para vocês, né? Protótipos de baixa fidelidade. Então, realmente são feitos no papel, né? Os arduinos da vida também são fontes de prototipação, né? Bem que hoje surgiu como preconceito de usar Arduino em projeto real, mas eles são muito robustos para projeto real. Mas eles foram pensados para prototipagem. Então, um protótipo de baixa fidelidade nada mais é do que um desenho funcional daquilo que você espera que seu projeto tenha. Né? Por exemplo, faço o desenho do iPhone, né, lá, do celular qualquer. Ao clicar nesse ícone, eu vou abrir essa tela aqui do login, né, tela principal. Se eu clicar aqui, eu abro isso aqui, né? Então, você tem todo o desenho aqui, por exemplo, o mapa, né, a hora, como ele é pensado. Né? Tem gente que coloca, tipo, sabe aqueles rolinhos de supermercado, de nota fiscal do supermercado? Pega aqueles rolinhos e vai desenhando assim e coloca dentro de uma caixinha. Você vai rolando assim, para cima e para baixo. E cada partezinha aqui é uma parte da minha tela. Você vai rolando assim, né? Rolando para cima e rolando para baixo. E fica bem legal. Bem legal mesmo. Já tem os protótipos de média fidelidade. Esses protótipos de média fidelidade são normalmente utilizados, né, para a parte de hardware. O Figma, Figma não, o FinCAD, né, que vimos na outra aula, onde você consegue projetar os circuitos, mas ainda aqui no ambiente virtual. E no Figma, você consegue um protótipo de média fidelidade. Ele se difere de um protótipo de alta fidelidade para software pela interação.
No protótipo de alta fidelidade, você consegue interagir realmente com ele. Já no de média fidelidade, não. Ele é estático. Você só tem as telas. Eu já mostro para vocês um de alta fidelidade que eu fiz. É, e aqui, um protótipo de alta fidelidade. Né? Por exemplo, vou ter aqui já um sistema no case colocado aqui é para abrir e fechar uma porta. Né? Já não é mais no ambiente virtual, é no ambiente real mesmo, de alta fidelidade para hardware. Já para software, eu posso colocar a interação. Por exemplo, ó, isso aqui, esse software aqui não existe. Né? Isso aqui é um vídeo de um cara utilizando o software, né? E ele vai clicando aqui, por exemplo, ele vai preenchendo a senha, né? Cadastrando. Isso aqui são telas animadas. Vou pegar aqui para mostrar para vocês um que eu fiz para um projeto de inovação que eu participei. Só ver onde é que está meu mouse. Um dos melhores mais bonitos. A gente se esforçou para fazer. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó, precisa parar aqui. Violento, mas. Ó, isso é um protótipo de alta fidelidade. Isso aqui foi um projeto de inovação que eu participei com o meu orientador do mestrado. A gente precisava desenvolver um sistema para gestão de águas. Por eu falei tanto de águas porque você trabalhava com isso. Então, gestão inteligente de distribuição de água, GITA. Ah, ele, você pode utilizar ele assim, por exemplo, né? Que seria a tela do usuário, né? Se eu clicar aqui ó, na tela, ele vai mostrar onde você pode clicar. Né? Se eu clicar em entrar, né, eu explicava né, quando eu fui fazer a apresentação, preenche sua senha, né, seu e-mail, sua senha. Você entra no sistema. Né? Onde no sistema você vai ter o home, o dashboard, a gestão de usuário, né? As configurações. Aqui no meu home eu vou ter o estado, né? O nome do município, né? O nome do bairro onde eu quero fazer esse monitoramento dos sensores IoT que estão distribuídos e tudo mais. Então, ao clicar aqui, ó, por exemplo, eu coloquei meu nome do município, o nome do bairro, eu consigo filtrar aqui, né? O que eu tenho lá no meu bairro? Né? Eu tenho essa elevatória, né, estação de bombeamento, onde eu consigo ter as minhas bombas que estão trabalhando, os meus sensores, né? Eu posso ligar e desligá-la, botar automático, manual. É. Eu clicando aqui, ó, ele sempre mostra onde eu posso clicar, né? Eu posso ter a parte de controle, né? No caso aqui, eu posso ter um otimizador, né, de operação, né? Isso aqui era pensado mais para que eu tivesse um algoritmo de IA ele fizesse a ponderação das duas bombas. Quando eu deveria ligar uma, ligar outra, ou ligar as duas em baixa velocidade e tudo mais, para fazer a parte de eficiência energética. Né? Então aqui eu tenho algumas métricas. É, a parte de eficiência energética, bem, eu conseguia mostrar ao usuário. Eu tenho um meu reservatório, eu tenho essa parte aqui. Nesse horário aqui eu teve um gasto a mais de energia. Né? Deixa eu ver o que mais. Tem a questão de perdas, né? Eu tenho aqui uma rede de abastecimento onde eu conseguiria ver aqui os dutos, né? Onde a água está passando, onde a elevatória está, onde eu sabia onde está mais vermelho aqui é onde eu tenho maior pressão.
Então, se eu tenho maior pressão em sistema de abastecimento de água, né, eu tenho mais vazamento, mais vazamento não, mais água sendo perdida se houver algum tipo de vazamento. Então, eu conseguiria fazer esse gerenciamento completo com esse sistema, né, que a gente propôs. Né? E no final, opa, o meu dashboard aqui, eu poderia voltar para ele e eu poderia sair do meu sistema. Então, é um protótipo de alta fidelidade. Você consegue fazer tudo, mostrar tudo para o cliente e ele consegue opinar nas funcionalidades que seu protótipo oferece. Né? Isso tudo foi feito usando o Figma. Isso é a grande diferença de um protótipo de baixa fidelidade, que seria apenas um rascunho no papel, né? Para um protótipo de média fidelidade, que seria apenas uma figura estática, e um protótipo de alta fidelidade, onde de fato o usuário conseguiria clicar, interagir com o sistema, mesmo de maneira estática, né, sendo foto, mas ele consegue manipular. Né? E a prototipagem ela pode ser feita de maneira horizontal, que foi essa que eu fiz, onde eu tenho uma página inicial e diferentes funcionalidades sendo apresentadas. Ou seja, naquele protótipo que eu mostrei a vocês, que eu fiz, eu tinha a página inicial, tinha a página de bombeamento, tinha a página, mas eu não aprofundava nela, naquela página. Né? Só mostrava as funcionalidades assim. Então, esse é um protótipo horizontal. Né? Prototipagem horizontal. É, já eu posso pegar aquele mesmo protótipo, por exemplo, criar a página de usuário. Então, ao invés de eu apresentar outras funcionalidades do meu programa, né, de maneira horizontal, né, eu pego gestão de usuário, então eu passo aqui tela de login, tela de cadastro de usuário, tela de recuperação de senha, né, tela de, enfim, mas tudo relacionado ao usuário até o final. É diferente daquelas que eu apresentava várias funcionalidades diferentes, né, de maneira horizontal. E a prototipagem evolutiva, né? Então, estou sempre fazendo levantamento, fazendo um projeto rápido, desenvolvimento do protótipo, validando, refinando. Então, hoje em dia está muito mais rápido por conta da IA. Você consegue fazer um protótipo assim. Né? Enquanto você está conversando, você está gravando a conversa ali, já está gerando um texto, esse texto já está passando com a gente, que já está prototipando para você. No final da conversa, você já tem um protótipo funcional para a pessoa. Então, é algo assustador, mas é algo que hoje está acontecendo. Você termina a conversa de brainstorming com um produto funcional. Né? Obviamente, precisando passar por seus refinos, né? Mas você já tem ali o primeiro passo inicial bem dado. Né? E o segundo, a fase de teste, né? É aquele que eu falei, né? Da caixinha com o rolinho. Depois eu pego o vídeo. Ele vai rolando aqui, o papelzinho vai subindo, né? Vai subindo, vai subindo. Então, você pega esse protótipo e leva de fato para um cenário real para que as pessoas possam testar, executar, ver como é que funciona. Né? Às vezes ele não gostou dessa fonte, né? Não gostou desse mais, desse menos. Queria que fosse uma barrinha que escorregasse assim, sei lá. O usuário inventa cada coisa, né? E com isso vem a questão dos critérios de escolha. Então, no Cascata, ele é claro porque você tem a definição clara da tecnologia, ele é bem utilizado quando você tem a definição clara da tecnologia e do problema que é a ser resolvido. Né? Ele tem uma documentação muito rígida, porque ele precisa, ao finalizar, ter uma documentação sólida para outra equipe da próxima etapa pegar aquela documentação e fazer o desenvolvimento. Então, ela acaba sendo bem documentada. Para hardware, aqui é um problema, porque, desculpa, é uma vantagem, porque quando chega na parte de desenvolvimento de hardware, os requisitos já estão bem definidos. Né? Então, eu não preciso estar refazendo protótipo, refazendo protótipo, refazendo protótipo. Por quê? Como é bem amarradinho assim, quando chega nessa parte, né, eu tenho um tempo longo para fazer. Né,
esse hardware. E também ele é bem previsível, porque eu sempre espero uma etapa acabar para que outra comece. Então, eu sei exatamente onde o projeto está, né? Diferente dessas tecnologias onde utiliza ciclos e não linearidade, né? Então, a grande vantagem dos Scrums e do Design Thinking isso é bem, boa parte disso aqui também é disso aqui, né? Eles são bem flexíveis, né? Ele tem feedback rápido, porque tem as dailies, tem as sprints, então tudo acontece muito rápido. Então eu não espero muito tempo para dizer que eu estou errado e preciso consertar, né? Eu tenho uma mitigação de riscos, né? Isso aqui é bem importante, porque se eu vejo que uma tecnologia não vai ser suficientemente boa para atender meus critérios, eu preciso retornar e rapidamente ser consertado e ter uma alta colaboração. Enquanto aqui é focado no usuário, no produto, aqui já é focado no usuário. Então eu tenho um foco no usuário. Às vezes aqui o produto é muito bom, mas para o usuário talvez não seja a melhor escolha possível. Então ele sempre está priorizando como gerar valor, né, monetariamente. Aqui é mais voltado para o processo de inovação, né, porque você faz o protótipo, já leva em campo, já testa, já traz de volta, né, você está sempre ali com o usuário interagindo, então ele é muito bom para o processo de inovação. Né. Esse aqui também, mas esse aqui bem mais. Bem mais. Eu tenho redução de risco do mercado, porque se eu estou trabalhando direto com o usuário, quem vai consumir? O usuário. Se eu tenho um contato direto, então eu reduzo o risco, porque constantemente o usuário está testando e trocando, né? Trocando informação com o usuário. E por fim, eu tenho a questão da empatia com o usuário. Né? Sempre o usuário. Usuário, usuário, usuário. É, já as limitações, né, o cascata fica claro, né, é uma rigidez, é muito rígido, né, as etapas. Eu tenho um feedback tardio, porque eu vou levantar os requisitos, vou fazer meu design, daqui que eu chego na prototipação, pode ser passado muito tempo e perdido o time de lançar o produto. Então, talvez a pessoa que começou aqui não tenha entendido direito o problema. Fez tudo isso até chegar no produto, aí, não era isso que eu estava pensando, era outra coisa, né? Poxa, volta e começa tudo de novo, né? Então, existe uma grande incerteza aqui, porque o que foi definido no começo possa ser que não atenda o final. Então, essa primeira parte aqui é a mais importante. Se começou errado, o resto pode dar errado completamente, né? E tem um risco de falha de insucesso, né, num projeto muito grande. Já no Scrum, o ciclo de hardware acaba sendo um pouco mais complicado. É uma limitação dele, porque eu preciso de muito mais tempo para desenvolver um hardware do que um software. Né? Não consigo ter entregáveis de software, de hardware rápido. É, trava-língua, né? Hardware rápido. É, tem um planejamento em longo prazo, é meio difícil aqui, porque eu tenho sempre sprint curtas, né? Então, para que isso funcione, eu preciso de equipe madura. Se a equipe não é madura, isso aqui dificilmente vai funcionar, né? Quando eu falo maturidade aqui, não só maturidade pessoal, mas maturidade de desenvolvimento e técnico também, para conseguir entregar. O design thinking não é uma metodologia de implementação. O que seria isso? O design thinking é uma metodologia de ideação. Ela não é voltada a eu tenho um projeto de águas que eu preciso implementar de fato e instalar, colocar lá. Né? Não, ela é feita assim, pô, eu tenho uma ideia, eu preciso ver se essa ideia funciona de alguma forma. Então, ela é uma metodologia mais de lançamento de produto, assim, de brainstorming mesmo, de inovação. E ela é bem subjetiva. Porque se você não pegar o nicho certo de pessoas, você pode cair no erro. E ela não resolve os desafios técnicos complexos. Né? Ela resolve, como eu posso dizer, a percepção do usuário a receber algum tipo de produto.
Se você quer resolver algo muito complexo, ela não é ideal para você, porque existem várias camadas que você precisaria perceber, né, para resolver o problema, que no design thinking não. Que o design thinking eu preciso prototipar rápido e colocar para as pessoas usarem. Então, quando é algo muito complexo, ela acaba sendo bem limitada nesse sentido. E por fim, né, o que é ideal para quê, né? Quando eu pego a metodologia cascata, ela é um projeto ideal com requisitos extremamente estáveis e muito imutáveis, e claros e imutáveis, né? É isso aqui, é exatamente essa figurinha aqui, o cascata. Eu preciso projetar um carro, tá? É a roda, o eixo, a carroceria, carro. Então, o usuário só vai degustar o produto mesmo no final. Aí chega aqui, eu disse, cara, o usuário não queria mesmo um carro quadrado, queria um carro arredondado. Lascou, vai ter que voltar para cá e chegar aqui. Já no Scrum e no Design Thinking, né, o Scrum ele é utilizado para projetos com alta incerteza e requisitos que evoluem, né? É ideal para desenvolvimento de software e prototipagem rápida, né? E já o Design Thinking é para a fase de percepção e descoberta de qualquer projeto. E vocês estão aqui. É aqui que vocês estão hoje, né? Então, no Design Thinking, no Scrum, né? Como é? Ah, o usuário precisa ir do ponto A ao ponto B. Dá um skate para ele, ver como é que ele vai, né? Ah, ele achou que estava lento. Ah, então ele precisa de uma bicicleta. Tá lento, né? Não, uma bicicleta não, um patinete, né? Não uma bicicleta. Não, ele precisa mais rápido, né? Uma moto. Não, aí ele está reclamando aqui que está levando chuva, né? Ah, então ele precisa de um automóvel. Dá um automóvel para ele. Mas nesse processo aqui, parece uma figurinha besta, mas nesse processo aqui foi descoberto muitas coisas do usuário. Né? Descoberto que ele precisa ir mais rápido, que ele precisa se sentar na moto, né? Que ele precisa não levar chuva nem sol. Né? Coisa que, no primeiro momento, seu projeto queria levar o usuário de A para B. Né? O projeto era levar de A para B, mas não sabia exatamente como. Né? É, é nessa evolução que principalmente o design thinking faz esse processo de descoberta e o Scrum implementa de fato o processo de complexidade para chegar nesse nível de maturidade. Né? Tranquilo, pessoal? É isso aí. Boa noite para os senhores. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Boa noite. Até daqui a